Lindezas, bem-vindos ao Fan Comenta, eu sou o João e vou te falar que voltamos aqui com a nossa maratona One Piece, chegando ao capítulo 17 e hoje veremos o que acontece de forma bem resumida, do episódio 341 ao 360 e no finalzinho escolhendo aqui os 2 melhores episódios, então bora lá! One Piece. No geral, esses 20 episódios eles são meio paradões, assim, muito mais calmos, ficando um pouco mais agitados lá pro final. Eu digo meio paradão assim porque a maioria desses episódios é muito mais focado em correrias de um lado pro outro e tentando explicar quem é fulano, quem é beltrano, e algumas das situações apresentadas demoram muito para passar. Por exemplo, nós temos aqui a situação do casamento da Nami com o Absalom, e essa temática é apresentada praticamente em todos os episódios, de novo e de novo e de novo. Seja ele correndo atrás da Nami, seja ela fugindo, seja ele fugindo da Lola, uma zumbi que quer se casar com ele, o Absalom, seja também o Sanji correndo atrás dessa cerimônia para impedi-la. Então vejam que são várias situações que vão se alimentando e mantendo essa temática sempre viva durante todos esses 20 episódios. Até que chega um momento que você fala, tá, ou casa logo ou cancela logo. Só que como o anime é muito bem trabalhado, ok, tem alguns momentos ali que são engraçados, principalmente em relação à reação do Sanji ao descobrir que a Nami vai se casar. Temos também o caso da ajudante do Hogback, a Sindri, que é bastante previsível. Logo no começo a gente já consegue entender, perceber que ela era um grande amor da vida dele, só que ele não era correspondido. E no momento em que ela sofre o acidente, isso me pegou de surpresa, eu acreditava que ele tivesse matado, depois se arrependido e trazido ela de volta. Mas não, ela realmente faleceu de um acidente, e aí ele se aproveitou e trouxe ela de volta. E claro, nós também temos ali nesse meio tempo alguns conflitos, algumas batalhas que demoram para começar, o seu desenvolvimento é bastante rápido, só que a sua conclusão também volta a ser um pouco demorada. Por exemplo, nós temos um momento em que um pinguim cachorro com a sombra do Sanji começa a lutar, e esse momento ali, ele demora um pouquinho para pegar no tranco, e a hora que pega não souberam muito bem finalizar direito. Então pegando tudo isso, esses 20 episódios ficaram assim um pouco maçantes. Claro, existem momentos pontuais que são engraçados, são divertidos, são falando, olha que legal, como One Piece geralmente é. E nisso eu trago de destaque o Usopp, que é o mais covarde do bando, que mais tem medo de tudo, e ele tá preso numa ilha mal assombrada. Então, os momentos em que ele fica desesperado, faz caras e bocas, é o que torna esses 20 episódios bastante divertidos. E por falar aqui dessa ilha mal assombrada, nós descobrimos que, na verdade, esse é o maior navio de One Piece até agora. Essa ilha, Thriller Bark, é, na verdade, um navio de um dos Shichibukais, o Gecko Moria. Esse corsário é o usuário da Kagekage no Mi, a fruta da sombra. Não confundir com a fruta do Barba Negra, que é a Yami Yami no Mi, a fruta das trevas. E aqui o anime vai se utilizar de vários sinônimos ou até mesmo de complementos para criar novas e novas Akuma no Mis, porque dentro desse universo aqui existe uma fruta para cada poder. Então alguns sinônimos ali vão acabar aparecendo, como por exemplo a fruta do fogo, utilizada pelo Ace, e também nós temos a fruta do calor, que é utilizada pelo Dom Atino. Então se a gente começa a comparar os poderes de uma da outra, são relativamente parecidos. Porém, aqui para a história são totalmente diferentes, vindas de frutas diferentes. Então as chances de no futuro aparecer algum inimigo também com alguma habilidade elástica, igual a do Luffy, é bastante grande. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o Gecko Moria utiliza esse poder das sombras dele para fazer o seguinte, ele rouba as sombras de pessoas vivas e coloca no corpo de guerreiros do passado. E com o tempo, esse guerreiro revivido, esse zumbi, acaba se tornando um servo dele. Só que também aqui é estabelecido que tem que ter uma espécie de compatibilidade entre o corpo e a sombra. Os dois têm que ser muito fortes. Se forem, eles serão bem acoplados e também terão os seus pontos de batalha, vamos chamar assim, aumentados. Agora, se um é forte e o outro é fraco, seja o corpo, seja a sombra, eles não vão ter compatibilidade e um vai acabar interferindo ali no rendimento, até mesmo quebrando um ao outro. Que é justamente o que acontece no caso daquele pinguim cachorro com a sombra do Sanji. É uma sombra poderosa em um corpo não tão forte assim. Então ele acaba tendo ali alguns ataques epiléticos, sei lá, alguns negócios esquisitos, justamente porque aquele corpo não está suportando aquela sombra. Complicou. E dentre todos esses guerreiros que o Moria consegue controlar, o mais poderoso deles é o gigante demônio
nome Oars. Eu não sei exatamente como é que eles vão acabar pronunciando. Esse bichão aqui, ele é 2, 3, 4, 20 vezes maior do que os gigantes de Elbaf. E esse gigantão aqui está com a sombra do Luffy. Ou seja, tem um corpo bastante poderoso com uma sombra bastante poderosa. Vão ser acoplados, vão ter compatibilidade e vão se somar. Então a chance desse inimigo se tornar o mais poderoso, até mesmo do que o próprio Gekko Moria, é alta. Mas falando aqui da sombra do Sanji, eu acabei me lembrando de dois momentos muito interessantes envolvendo ele. A primeira é justamente a reação dele de putaço quando sabe que a Nami vai se casar. Só que a gente consegue entender bastante a revolta dele, não só pelas características do personagem, como também porque o que o Absalom faz, eu fiquei bastante surpreso de ter acontecido. Principalmente assim, fico me perguntando se eles realmente passaram do jeito que eu vi na TV. Porque assim, esse bicho, ele tá com uma lambida mais 18, tanto na Nami quanto na Robin. O problema é que na Nami, ela tava durante o banho. Então assim, foi um negócio que quando eu vi, eu falei, caraca, tá quase uma introdução de hentai esse negócio aqui. É sério. Caracas. Então a gente fica com raiva do bicho e acaba se divertindo com a reação do Sanji. E além disso, o cozinheiro ainda fica putaço com o Absalom porque esse cara é usuário da fruta Sukesuke no Mi, a fruta da invisibilidade, que era algo que o Sanji queria para ele, para poder ter a capacidade de ficar no banheiro feminino observando as meninas tomarem banho. Outro taradão. Então esse momento de revolta e o momento em que ele descobre que o cara comeu a fruta da invisibilidade geraram dois momentos muito legais em relação ao Sanji que fazem com que todo esse sub-arco do casamento se torne algo ali interessante, fazendo com que esses 20 episódios ainda valessem bastante a pena de ser acompanhados. Temos também a revelação de um pouquinho do passado do Brook durante a sua luta contra aquela macaco-aranha. Muito legal, mostra que o cara sabe lutar e também mostra que ele é um dos tripulantes daquela galera que deixou a Labum no passado. A Labum, aquela baleia que a galera do Chapéu de Palha encontra logo no comecinho da entrada de Grand Line. Então é interessante saber esse passado dele, interessante saber que agora eles encontraram alguém que se conectou com alguém lá do passado. Também é interessante porque nesse momento ele acaba revelando um dos pontos fracos dos zumbis, que é o sal. Então se eles conseguissem fazer com que algum corpo ali engolisse uma quantidade de sal, a sua sombra sairia desse corpo e voltaria para o seu hospedeiro original. E nesse meio tempo todo, o Usopp acaba enfrentando a Perona, que é outra aliada ali do Moria. Ela é usuária da Hollow no Mi, a fruta fantasma, por assim dizer. Basicamente, a habilidade dela é fazer com que as pessoas que são tocadas pelos fantasmas que ela cria, é deixar o alvo totalmente vulnerável, totalmente depressivo, totalmente amargurado, abrindo assim uma brecha para futuros ataques. E é basicamente nesse conflito entre Usopp e Perona que a nossa maratona de 20 episódios termina. E agora os dois melhores episódios. O primeiro, que vai lá do episódio 341 ao 350, escolho o 349, que é justamente quando o Brook conta sua história e também derrota o Macaco-Aranha. Foi um momento bastante sutil e preciso para mostrar que o Brook vai ser, sim, uma grande soma à tripulação do Chapéu de Palha. Já o segundo melhor episódio, que vai lá do 351 ao 360, escolho o 359, que é justamente a luta entre Sanji e Absalom no meio da cerimônia de casamento. Como eu disse, é um momento bastante interessante, que junta ali a revolta do Sanji à nossa, de uma forma porradeira e engraçada ao mesmo tempo, fazendo com que todo aquele drama do casamento de vai e volta, compensasse no final. どんなことをしてみようかと女湯いやどんな風に人の役に立とうかと女湯 Mas e você aí que já assistiu todo esse arco, o que acha desses comentários? Concorda ou discorda do que eu falei? Qual foi o seu momento favorito? Deixe aqui nos comentários, depois deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando essa maratona e outras curiosidades e doideiras mais que eu posto aqui, são feitas de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!